bem-vindo ao Direito em Foco. No último programa, nós nos comprometemos a falar da aposentadoria das pessoas com deficiência. E quem vai abordar este assunto conosco é o advogado, especialista em direito previdenciário, Dr. Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, amigos. Estamos juntos. Vamos que vamos. Então, para começar, explica para a gente o conceito de pessoa com deficiência, o famoso PCD. Beleza, Salim. Bom, segundo prevê a legislação, uma pessoa com deficiência, ou PCD, como você bem disse, é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Aí eu vou entender esse impedimento de longo prazo como impedimento com prazo maior de 2 anos, ou seja, tem mais de 2 anos que a pessoa tem aquele probleminha, né? E esse impedimento seria, então, um impedimento de natureza física, mental, intelectual, sensorial. E esse problema, com essas características, em interação com diversas barreiras que a vida natural impõe, né, a gente aí então verificaria uma obstrução, né, ou uma dificuldade na participação da pessoa na vida em sociedade, se fosse comparar com uma pessoa, entre aspas e muitas aspas aí, uma pessoa dita normal, né? Só por esse conceito que a legislação traz para a gente de PCD, a gente já percebe que a gente não está mais diante apenas da necessidade de uma classificação clínica da deficiência. Ou seja, a gente se atia muito a situações no sentido de verificar se a pessoa era só cadeirante ou era, por exemplo, um amputado. Apenas por essa caracterização clínica, a gente já classificava a pessoa como deficiente. Hoje, não mais. Depois do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é necessário que a gente faça uma análise social, ou seja, uma análise do problema que a pessoa tem e a dificuldade ou não da pessoa manter interação com o ambiente em que ela convive frente àquele problema, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Imagina, então, um estudante universitário que seja cadeirante, por exemplo. Se para chegar na sala de aula dele ele tiver que encarar um lance de escadas, a gente vai estar de frente de um caso típico que vai ser uma deficiência. Por quê? Porque a pessoa tem uma limitação, ou seja, ela é um cadeirante, e a interação com o ambiente em que ela convive, que no caso é o ambiente universitário, ela não vai ter condições de usufruir em igualdade de condições com todas as pessoas daquele momento que é a atividade escolar. Então, a gente estaria, de fato, diante de uma pessoa com deficiência. Okay? Para a comprovação dessa deficiência, claro que é necessário uma avaliação. Essa avaliação vai ser uma avaliação médica, aí é o aspecto clínico, que a gente já tinha desde antigamente, e uma avaliação funcional. Aqui que está a novidade que veio com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa avaliação, então, vai medir o grau da deficiência no sentido de classificá-la como deficiência leve, moderada ou grave. E essa avaliação, depois de feita, né, ela vai fixar a data do início da deficiência, se ela progrediu ao longo do tempo, quando que foi feita essa progressão, ou seja, vai ser analisado, então, todos os eventos, qual foi o evento que desencadeou a deficiência, quando foi desencadeado, qual que era o grau? Era um grau moderado. Tá, de moderado ele passou para grave? Passou. Quando que ele passou para grave? Então, vai criar uma linha do tempo da vida do segurado em relação a esse impedimento, né, para que então seja classificada a deficiência e se tenha, de fato, a contagem, o histórico bem feito desse cidadão frente ao INSS. Claro. Agora, e como é analisada a aposentadoria de uma pessoa com deficiência? É necessário, Rafael, que ela tenha todo o tempo de trabalho como deficiente para então poder pedir uma aposentadoria para PCD? Bacana, bacana, Salim. Bom, primeiramente, a gente precisa de dizer para vocês que a reforma da Previdência não trouxe mudanças muito bruscas e muito nefastas para o PCD. Tá? Na verdade, ficou até muito bom. Tá? No caso da aposentadoria por idade, vai ser necessário ter 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. E ter uma carência mínima, né, de 15 anos de contribuição paga em dia. Nessa modalidade de aposentadoria, a legislação diz que é necessário que o deficiente comprove ser portador da deficiência há pelo menos 15 anos. Aqui tem que tomar cuidado. A legislação diz que é necessário comprovar que é portador da deficiência por pelo menos, ou foi portador da deficiência por pelo menos 15 anos, certo? Então, aqui não está exigindo que no momento exato do requerimento a pessoa esteja deficiente, na condição de deficiente. Já no caso, então, da aposentadoria por tempo de contribuição, existe uma escala de tempo, a depender do grau da deficiência. Né? Então, se for deficiência grave, vai ter um tempo X de contribuição mínimo. Moderada, um tempo Y. Leve, um tempo Z, dependendo se for para homem ou para mulher. Vamos, então, às situações.
Se for uma deficiência classificada como grave, o tempo mínimo de contribuição vai ser de 25 anos para o homem e de 20 anos para a mulher. Moderada, 29 anos para o homem, 24 anos para a mulher. E leve, 33 anos para o homem, 28 anos para a mulher. Aqui um ponto importante, porque a leve vai ser onde vai se classificar a maioria dos casos, né? Onde a gente vai ter pessoas com deficiência trabalhando. A maioria dos casos vão ser leves. E tomar um cuidado também, por quê? Porque essa classificação em leve, moderado ou grave passa pelo crivo do INSS, claro, sendo passível de retificação, né? É passível de recurso, é passível de revisão até judicial, dependendo do caso, né? Então, isso, a partir do momento que foi classificado, ou como leve, ou como grave, ou como moderado, a depender do tempo, se o cidadão não concordar, ele tem o pleno direito de pleitear essa retificação desse tempo, tá? Em todas as situações, a pessoa tem que comprovar, como eu disse, estar deficiente ou ter tido a deficiência, né? No caso de não conseguir comprovar que no momento em que a pessoa está requerendo o benefício ela é deficiente, o tempo que já foi comprovado ou aceito pelo INSS como tempo com deficiência, ele vai ser contado de forma diferenciada. Igualzinho a gente via na aposentadoria especial, aquela onde a pessoa estava exposta a agente insalubre, penoso ou perigoso. Contava-se um percentual, um tempo a mais, né, em comparação com o tempo calendário, e vai ser feito o mesmo tipo de procedimento aqui na aposentadoria da pessoa com deficiência. Rafael, e no caso da pessoa com deficiência que está aposentada, mas deseja continuar trabalhando, seja porque ele faz bem ou porque realmente necessita, financeiramente falando, essa pessoa estaria impedida de trabalhar depois da concessão da aposentadoria? Bacana, Salim. Olha só, aqui é bem claro a gente deixar bem explícito para quem nos acompanha, a Constituição Federal coloca como um dos seus maiores valores o trabalho, né? Está lá nos objetivos da Constituição, o valor social do trabalho, né? Então, se uma pessoa usar essa aposentadoria do PCD para ter uma aposentadoria precoce, uma aposentadoria mais cedo, é claro que ela pode continuar trabalhando, né? Muitos acham que pelo fato do nome do benefício ser aposentadoria especial da pessoa com deficiência, a pessoa equipara esse benefício à aposentadoria especial daquele que estava exposto a agentes nocivos, como eu disse anteriormente, né? No caso dessa pessoa exposta a agentes nocivos, sim, a pessoa, depois que se aposenta, ela é obrigada a deixar o ambiente nocivo. Ela não é obrigada a deixar de trabalhar, né? Então, há uma diferença aí. Então, muita gente compara a aposentadoria especial do deficiente à aposentadoria especial do cara exposto a agentes nocivos. São coisas bem diferentes. A pessoa que está aposentada como PCD pode sim continuar trabalhando naturalmente. Por quê? Porque esse benefício precoce ele serve para compensar eventuais limitações físicas, intelectuais ou sensoriais, como eu disse anteriormente, né? Para que essas interações com o ambiente não comecem a ficar muito penosas. Dependendo do grau da nocividade, da lesividade dessa deficiência, ficar 30 anos, ficar 35 anos pode ser muito difícil para essa pessoa, né? Então, esse é o motivo da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Dá para a pessoa a oportunidade de trabalhar, dá para a pessoa a oportunidade de participar do sistema previdenciário, né? Mas de uma forma que não lhe seja extenuante, que não lhe seja exaustivo e que não a penalize mais do que a própria deficiência já penaliza. Excelente. Aproveitando a oportunidade, Rafael, uma ouvinte aqui da Rádio Sucesso questionou sobre o pedido de benefício de pensão por morte, que foi feito no mês de janeiro e até agora ela não teve retorno. Essa demora é comum? Olha só, Salim, a legislação previdenciária diz que o INSS tem 45 dias para analisar um pedido, né? Observando se caso o INSS verificar que esse prazo de 45 dias está chegando no final e que não vai dar tempo de cumprir, ele deve manifestar no processo, justificar no processo a causa e aí pode ser prorrogado por mais 45 dias. Isso é o que diz a lei. A prática, a situação é outra, né? Porque desde 2019 o INSS tem enfrentado uma escassez de mão de obra sem precedentes, né? Muitos servidores se aposentaram ao longo do tempo e não teve reposição desses servidores, não teve concurso público de lá para cá, né? E a demanda previdenciária, de fato, ela elasteceu muito, né? O INSS tem sido muito demandado e os servidores que lá estão hoje não estão dando conta do recado. Antigamente até tinha os estagiários, né? Só que com a questão do trabalho remoto, obviamente, os estagiários não estão atuando e ajudando também nesse tipo de serviço previdenciário. Então, que não se utilize também a pandemia como uma desculpa, porque não é, né? Vários servidores vêm trabalhando em home office desde muito antes da pandemia, né? Isso é uma prática que tem acontecido no INSS há um bom tempo,
né? E essa restrição de fechamento de comércio, fechamento de órgãos públicos, isso não está afetando o trâmite dos processos previdenciários, eles têm tramitado normalmente. De fato, o governo tem tido muita dificuldade para diminuir essa fila de espera, né, dos benefícios previdenciários, tentou trazer servidores já aposentados de volta para a ativa, pagando um valor adicional para eles. Esse programa não teve uma adesão muito grande, né? Mas, de qualquer forma, é muito interessante, caso esteja demorando um prazo bem elastecido, né, maior que 120 dias, por exemplo, é aconselhável procurar um advogado que seja especializado em direito previdenciário para que ele possa analisar o caso específico e verificar se há possibilidade, se é o caso de fato, aguardar a resposta do INSS ou então ingressar com um pedido na Justiça para tentar acelerar esse julgamento, essa análise de benefício. Claro. Muito obrigado, doutor Rafael. Salim, um abraço. Estamos à disposição. Até a próxima. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, é só entrar em contato pelo WhatsApp 32 99903 9974. Vale lembrar que, pelo grande volume de mensagens, a equipe do Direito em Foco pode demorar um pouquinho aí para responder, mas jamais vai deixar alguém sem resposta. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.